As Candaces são as rainhas mães da realeza africana na antiguidade. Corajosas guerreiras, as rainhas Candaces exerceram funções políticas, sociais e culturais, assumindo a totalidade do poder no Império de Kush, ou Reino de Kush. Na Idade Antiga e na Bíblia, uma grande região que abrangia o norte do Sudão, o sul do Egito e partes da Etiópia, Eritreia e Somália era conhecida como Cush. Candace significa rainha-mãe. As Candaces ocupavam-se inclusive da formação de novas gerações, consideradas jovens da essência divina. Realizavam rituais para investir poderes em suas sucessoras, para a continuidade do reino. Por exemplo, era papel dos Candaces a coroação e a adoção da nora, para ampliar e assegurar a continuidade do reino, aportando sangue novo sem perder as tradições nem as origens. As Candaces realizavam a coroação de seus próprios filhos em seus postos de realeza, participavam da escolha do rei e das cerimônias de transmissão de poderes. Em cerimônias rituais, as Candaces eram as portadoras de oferendas, símbolo de realeza, de poder. O sistema que garantia a existência das Candaces era um sistema local dotado de uma enorme complexidade, articulando uma organização tradicional que se renovava em si mesma a cada passo, no interior da realeza Kush em Mary. Segundo o historiador baiano Walter Passos, os descendentes das rainhas Candaces africanas foram espalhados pelo mundo e alguns foram trazidos como escravos para o Brasil. Assim, a herança guerreira das Candaces negras africanas está presente em muitas das mulheres negras que formam a população brasileira na contemporaneidade. Subjetividade esmagada, essa autoestima que nos é roubada por conta do nosso cabelo, por conta da nossa cor de pele, por conta dessa representação sempre negativa da população negra na mídia, estão nos tirando do nosso protagonismo. É um processo, ele é proposital, é um processo pensado para ser assim. Os grandes conglomerados de mídia estão na mão da população branca, os livros didáticos estão na mão da população branca, as universidades estão na mão da população branca, toda a produção de conteúdo, toda a produção de conteúdo audiovisual, de conteúdo cultural, está na mão da população branca. O cabelo da gente é assunto, não é um assunto ao nosso favor, ele é tipo o assunto errado, o visto como errado, como o que a gente tem que falar mal. Pra você ter essa força de falar, caramba, por que eu penso assim, que o meu cabelo tem que ser o errado? Tipo, tem toda uma construção social pra te fazer odiar o seu cabelo certo, pra te fazer pensar, em hipótese alguma, de se sentir bem usando aquele cabelo. Eu acho que a gente primeiro tem que dividir que, em alguns casos, a assunção do cabelo natural ela vem muito mais por uma questão de hoje ter mais referência, né? Antes não se assumia porque era extremamente hostilizado. O uso do seu cabelo do jeito que ele é mesmo, é o padrão de beleza branco, tá aí há muito tempo e continua imperando mesmo com as referências que a gente tem hoje. A gente tem mais exemplos, né? Tipo, o cabelo é quando você se olha e fala, caramba, quem sou eu? É como que eu sou de verdade? Cada vez que eu vou me ver, que eu vou me olhar no espelho, eu sou o reforço do meu poder. Lojas principais, referências acessíveis, é poder pra imaginar. Mídias virtuais, anúncios
a grande crítica à geração Tombanem. Eu não entendo essa guerra que há da estética com conteúdo, como se fossem coisas separadas. Eu concordo que não dá para você só valorizar o cabelo, porque o cabelo é muito importante, mas o cabelo, ele é ancestralidade. A partir do momento que eu me assumo com este cabelo, que eu saio na rua com este cabelo, que eu recebo olhares, que eu recebo ofensas, risadas, me apontam na rua, puxam meu cabelo na rua, eu tô assumindo para a sociedade, eu sou negra. Este cabelo é o cabelo de uma mulher negra. E isso tem um impacto, isso tem uma consequência, porque ser negra é algo que incomoda alguns e é algo que inspira outros. Quando eu cheguei aqui, achei que ia encontrar assim 54% de negros no protagonismo dos desenhos animados, das novelas, ver 54% de negros na liderança, no protagonismo das empresas, nos boards executivos, porque o marketing de vocês é maravilhoso lá no estrangeiro, parece que está tudo resolvido. E o racismo não é alguém te chamar de crioula ou de te chamar de macaquinha. O racismo é uma energia de entrar em certos espaços e ver pessoas que não te consideram legítima para estar nesses... Como, por exemplo? Por exemplo, essa semana, fui palestrar no Rio e me sentei na primeira fila para os palestrantes. E uma pessoa da organização veio me falar que tinha que me sentar atrás. Eu falei, ai, você está brincando. E ela me falou, não, eu estou aplicando as regras, você precisa se sentar atrás. Eu falo, então você está insultando minha inteligência para eu não saber ler que está escrito aqui reservado? Ela me falou, sim, está reservado para os palestrantes. Ela não conseguia me ver como protagonista do evento. Porque são pequenas humilhações. Sim. E é bom as pessoas não confundirem também preconceito com racismo. Porque as pessoas confundem, são conceitos extremamente diferentes, né? Preconceito é um juízo antecipado que não passa pelo crivo da razão. Então, preconceito existe de todos os grupos. Todos os grupos podem ter preconceito uns com os outros, uma pessoa não gostar da outra, isso existe. Agora, racismo, de fato, é um sistema de opressão muito mais profundo, que nega direitos numa sociedade como a nossa de herança escravocrata à população negra. Né? Então, o sujeito branco, ele cresce numa sociedade onde ele é privilegiado, onde ele acha que os direitos dele são naturais, providencialmente fixados e não que foi construídos à base, né, da opressão de um outro grupo. Então, uma mulher branca, às vezes com um homem negro, de repente, o máximo que pode acontecer é ela passar na rua, de repente uma mulher negra olha para ela e faz uma careta para ela porque não gostou. Mas isso não tem poder nenhum de afetar a vida dela. Agora, essa mulher negra, ela pode ser parada pela polícia, ela pode ser morta porque ela é negra, ela tem oportunidades na vida muito menores porque ela é negra, os filhos dela podem morrer porque são negros, então ela vai ganhar menos do que um homem branco porque ela é negra. Então existe um sistema de opressão que impede que aquela mulher tenha oportunidades na vida como as pessoas brancas. Isso é racismo. Preconceito existe em todos os grupos, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Agora, racismo é um sistema muito mais profundo e que no Brasil afeta a população negra e indígena. Tive ontem a palestra das moças sobre a mãe. Me tocou profundamente que eu sobrevivi e sobrevivo hoje como brasileira, porque tive uma mãe que fez de tudo, passou por tudo que era humilhação para que nós estudássemos. Esse é um processo muito mais doloroso para crianças, para adolescentes. Por isso a importância desses movimentos de valorização da estética, porque é pela estética que a gente se reconhece como negro, e a partir do momento que a gente se vê no outro com exemplos positivos de negritude e fala, nossa, eu sou negro também, a partir daí começa um despertar mental, um despertar emocional, psicológico de, ok, eu sou negro e agora que eu vou me posicionar dessa forma perante o mundo, eu vou ter que estar preparado para essas consequências. Vou me armar de conteúdo, de subjetividades, de pessoas, de livros, de contatos, de teóricos, sabe, de conteúdo mesmo negro. Eu vejo que, assim, no Brasil tem 120 milhões de negros e sempre gosto de me perguntar, cadê a Beyoncé brasileira? Não, mas... Não, teria que nascer de novo. Claro, não, mas economicamente,
economicamente. Economicamente também, ainda não estou ganhando. Economicamente ela vai chegar, já. A venda de bolsas. Cadê a Oprah Winfrey brasileira? Cadê o Spike Lee brasileiro? Eu acho que tem muitos talentos que vemos no... É um pouco clichê o que eu vou falar. Vemos muitos talentos no carnaval, sai na hora, é impecável, dá tudo certo, é a maior produção criativa mundial. Imagina colocar esses talentos ao serviço da economia brasileira. Eu acredito que o Brasil poderia se tornar a primeira potência mundial quando ele vai entender que os negros têm talentos e um potencial e muito para agregar à sociedade brasileira. Mas quando eles querem se formar em boas universidades ou empreender, eles têm 400% de juros nos bancos. Então, como é possível devolver 400 vezes o dinheiro que você vai pegar para criar uma ideia? Para mim, essa é uma forma de escravidão moderna para não deixar esses talentos florescer. Um processo histórico, né, que desumaniza a mulher negra, que coloca a mulher negra como um sujeito que não é digno de ser amado. Então, a mulher negra, historicamente, desde o período colonial, ela é objetificada, ela é ultrassexualizada. Essa miscigenação que a gente louva tanto, a gente não pode esquecer também que ela foi fruto de estupros dessas mulheres, né? Então, o que acontece? Historicamente, a gente vem carregando esses estereótipos, essas imposições, e o homem negro, ele também é criado nessa sociedade, então ele também absorve esses valores dessa sociedade. E aí, ao mesmo tempo, a mulher branca que é colocada como a mulher bonita, o padrão de beleza, a mulher que merece ser amada. Então o homem negro também é criado nessa sociedade, ele internaliza isso muitas vezes como verdade, ele vai achar que o correto é estar com uma mulher branca, porque estar com uma mulher branca dentro dessa concepção racista é estar com uma mulher que seja bonita, com uma mulher que seja respeitável, com uma mulher que vai te dar algum certo status. Então não tem nada a ver. Que dos 6 anos eu senti a diferença. Amadureci aos 6 anos. Que as freiras contavam a seguinte história. Que Jesus, eu demorei muito para aceitar o tal de Jesus, porque eu era contra tudo e contra quem acreditava também. Então, as freiras contavam a seguinte história, que Jesus, Deus, criou um lago, um rio, e mandou todos tomar banho. Assim, e se banhar na água abençoada daquele maldito rio. Tá? Aí, as pessoas que são brancas, é porque eram pessoas trabalhadoras, inteligentes, e chegaram nesse rio, tomaram banho, ficaram brancos. Nós, como negros, somos preguiçosos, e não é verdade, porque esse país vive hoje porque meus antepassados deram condição. Calma, fica. Então, nós, como negros, preguiçosos, chegamos no final, quando todos tinham tomado banho, o rio só tinha lama. Então, como a gente era preguiçoso, então nós temos a palma da mão clara e a sola dos pés, porque nós só conseguimos tocar as mãos e os pés. Aí você saiu, por isso que a gente tem as palmas da mão e os pés claros. Isso ela explicava, ela contava a história para contar para os brancos
como a gente era preguiçoso e não era verdade. Isso não é verdade, porque senão a gente não teria sobrevivido. E eu sou uma sobrevivente pela educação, pela luta da minha mãe, que nunca... Quando olham para nós, mulheres negras de pele mais clara, e falam, que mulata, cor do pecado, mulata sensual, esquecem desse passado. Se eu sou mulata hoje, é porque as minhas ancestrais foram muito estupradas, e eu sou fruto disso. E a sociedade brasileira é fruto disso, é fruto de uma grande violência contra a dignidade das pessoas, principalmente das mulheres negras. Dentro. E quando, por exemplo, eu estou criando agora um projeto que se chama Protagonizo.com, que é uma plataforma, é um LinkedIn para negros que falam inglês, negros que são formados em boas universidades. E vejo uma resistência de muitos brancos falando, mas por que você quer dividir? Porque tem uma falta de representatividade no LinkedIn clássico. E não nos enxergamos lá. E quando as empresas que me contratam para palestrar sobre diversidade, porque ajudou eles a rentabilizar, a aumentar a rentabilidade deles de 35%, colocando diversidade, porque quando você deixa só homens brancos dentro de um board executivo desenvolvendo produtos e campanhas para esse público brasileiro que não é só branco, eles não conseguem falar e desenvolver demandas e necessidades para o verdadeiro público brasileiro. Só que os recursos humanos sempre me falam, nós achamos negros que falam inglês ou que são formados em boas universidades. Então, criei esse Protagonizo.com para mesmo mostrar, olha... Então, tem uma pesquisa do IBGE que mostra que as mulheres negras são as que menos casam, por exemplo, que a gente chama de celibato definitivo. Então, quando você tem um grupo, um número tão grande que não casam, aí não é um problema individual, significa que a gente tem um problema estrutural. Que o gosto, ele também é construído. O amor não é simplesmente algo espontâneo que brota. Então, existe aquele sujeito que é construído para ser amado e aquele que é construído para não ser. É disso que a gente está falando. De forma alguma, impedir relacionamentos interraciais, até porque a gente nem pode fazer isso. Não existe isso, nunca vi disso. É uma questão, e às vezes a reação das mulheres negras, muitas vezes, é entendida como raiva, e acho que é importante falar isso, é que essas mulheres são rejeitadas historicamente. Então, muitas vezes, quando elas veem um casal interracial, elas sentem essa rejeição de novo. Então, não é que elas são contra, porque elas são rejeitadas, então, de certa forma, elas sentem essa rejeição. E, às vezes, a reação delas pode ser um pouco de não querer, de não gostar. Porque ela está lá sozinha e nem os companheiros dela não as querem, não as veem como um sujeito digno de ser amado e simplesmente um sujeito que é para estar somente para momentos muito específicos, somente sexuais. E elas querem ser vistas como pessoas dignas de ser amadas. Eu acho que é preciso entender que existe toda uma construção social em cima disso e de forma alguma a gente pode discutir isso no campo do indivíduo. Quando hoje nos chamam de mulata, que é um termo pejorativo que vem cor de mula, ou seja, é um cavalo e um jegue, é uma mistura que já vem de uma raça ruim. Daí a importância desses movimentos de crespas e cacheadas na internet, daí a importância desses movimentos de roupas coloridas, de turbantes, tudo isso é ancestralidade. Então, assim, é uma geração que está se redescobrindo, sua realidade. O preconceito com todas as coisas vence. Estudo até hoje. Aí as pessoas falam, mas por que você quer? Não, é porque eu quero, é para minha cabeça. Eu quero raciocinar, eu quero saber o que eu estou lendo, o que está acontecendo com o meu país, o que está acontecendo comigo. Obrigada. Da inspiração que o movimento negro norte-americano representa, ou estadunidense, como se fala hoje, representa para a gente. Uma das coisas que nós importamos foi o sistema de cotas. Você é cotista da PUC. Sou. Você acha que você não teria entrado na faculdade sem a cota? Olha, eu acho que as cotas, elas têm que existir, porque é um espaço que, de fato, assim, você vê um pilotiza, a gente criou um coletivo, o Coletivo Nuvem Negra, a gente reúne numa sala toda quarta-feira, terça-feira, 40 estudantes de
os cursos, geografia, história, jornalismo, enfim. Então, é importante, assim, a nossa ida na universidade, né, a nossa entrada nesses lugares, se deve, com certeza, a um programa de política pública. Sem cotas, vamos demorar 180 anos para reequilibrar de maneira orgânica nossa sociedade. Com cotas, vai só ser 20 anos. Nos Estados Unidos, imagina, 60 anos atrás, eu não podia entrar no mesmo restaurante que você, Bial. Fora que isso cria uma possibilidade da gente ir. Fala assim, esse lugar é pra gente também. Quando a gente vê pessoas como a gente na universidade, a gente fala, pô, esse aqui é um lugar pra mim também. Então, acho que as cotas também criam essa possibilidade. O mulherismo africana é uma teoria diferente de feminismo negro. Ela é matriarcal, ela é panafricanista. Ou seja, o panafricanismo, ele estabelece que todos nós, pessoas negras fora de África, somos africanos. Por quê? A população escravizada saiu de África porque estava escravizada. Porque se não fosse pela escravidão, não teria saído de lá. Diferentemente do feminismo, a raça vem em primeiro lugar. O nome é mulherismo africana, mas não é o gênero que se sobrepõe aqui. É o fato de sermos negros. Então, e o mulherismo africano, ele se opõe muito ao feminismo por conta disso. Porque o feminismo, apesar de ter essa pauta e essa aparência de que luta por todas as mulheres, ele não luta por todas as mulheres. O feminismo foi criado por mulheres brancas e para mulheres brancas ele permanece sendo feito. Ah, mas o feminismo interseccional? Ah, mas o feminismo negro? É como se fosse um blackface de feminismo. Porque não dá pra você pegar uma teoria branca, feita por mulheres brancas, para mulheres brancas, e falar, não, agora que eu sou negra, ele vai ter uma cara negra também. Você pega a universidade e fala, vamos enegrecer a universidade. E eu entrei e saí da universidade, do meu primeiro curso, do curso de jornalismo, sem ouvir sequer a palavra negro. Então, assim, não é o fato de sermos negros e pegarmos uma teoria e falarmos que somos dessa teoria que vai torná-la negra. O mulherismo africano, ele é afrocentrado. Ou seja, ele estabelece todas as suas relações e todas as suas teorias, todos os seus pensamentos a partir do povo negro, para o povo negro, pelo povo negro. O feminismo, como ele é, o feminismo branco, pensado por mulheres brancas para mulheres brancas, ele desconsidera muitas das nossas pautas. E o feminismo interseccional e o feminismo negro não têm conseguido contemplar essas pautas também, porque simplesmente não foi feito para isso. Então, quando a gente começa a pesquisar outras autoras e pensar a partir desse ponto de vista africano, afrocentrado, a gente percebe que as nossas pautas são muito específicas. Nós somos vítimas. Existe um racismo que é pouco falado, que é o racismo institucional. Né? Você disse assim, você se faz de vítima, você não entra na faculdade porque você se faz de vítima. Isso. Mas existe o racismo institucional. Eu não consigo trabalho. Se eu não consigo trabalhar, como eu vou pagar a minha escola? Então, eu estou sendo vítima. Não é vitimismo, né? Se você tem uma empresa e você tem lá, recebe um currículo, aí está escrito lá, negro. Aí você tira isso é um racismo institucional. Eu passei por isso há pouco tempo, eu queria fazer uma especialização em direitos autorais em uma instituição, eu mandei o meu currículo, meu currículo foi aprovado com louvor. Quando eu me coloquei presente, em 3 minutos eu fui reprovada. Isso é o racismo institucional. Então, quer dizer, é vitimismo? Não é vitimismo, você é impedido de fazer. Tentaram exterminar nossa cultura, não conseguiram. Tentaram exterminar nossa gente, não conseguiram. Tentaram exterminar nossa autoestima e não conseguiram. Não vão conseguir.
nosso negro graça. Tu, um preto claro, ele um negro escuro, eu um preto cinza, ele um negro azul. Nosso negro mouro, eu um preto mouro, vosso negrotelo, triste negrotelo. Nosso negro gato, nosso negro Gil, de que melodia o negro surgiu. Que melodia, em que dia ou noite foi que se fez o negro? Em que dia ou que noite, em que data foi? Que perdeu-se o negro a partir de quando não fomos mais gente, sim, vermelhos, amarelos e negros e brancos. Fomos diferentes. E nossa música, nossa dança, raça, toda nossa origem vem de lá. É Abu Maissa, Maissa, Abu Maissa, Maissa, Abu Maissa, Suyo Senegal.